E olha, gente, o primeiro-ministro de Israel deu uma declaração que está causando burburinho. Vamos então conversar com o Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, porque houve a menção de se tomar o controle do território de Gaza para entregar aos árabes, mas o quanto isso prejudica quem ainda espera pelo resgate de reféns que estão nas mãos do Hamas, hein, Luca Bassani? Bem-vindo. Essa é a grande questão, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O premier Benjamin Netanyahu, falando à norte-americana Fox News, disse que os israelenses pretendem, durante as próximas semanas, tomar o controle militar da faixa de Gaza, com o objetivo de pacificar a região e impedir o Hamas de ter qualquer tipo de capacidade administrativa dentro do enclave. Segundo imagens de satélite, Israel já tem o controle de 75% da faixa de Gaza. Apenas em algumas regiões os soldados não adentraram, exatamente por temerem que lá estão os reféns e que eles possam ser executados mediante a sua aproximação com aquelas regiões. O premier disse que não tem nenhum tipo de interesse de administrar a longo prazo ou governar a faixa de Gaza, que isso depois seria dado aos países árabes para fazer num momento de reconstrução. Nós, inclusive, separamos um trecho da fala de Netanyahu. Vamos acompanhar. Não queremos mantê-la, queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la. Não queremos estar lá como um órgão governamental. Por mais que os israelenses dizem que o objetivo é uma administração temporária, muitos daqueles especialistas em direito internacional dizem que isso pode configurar uma violação de várias resoluções das Nações Unidas e a própria soberania dos territórios palestinos previamente estabelecidos pela organização e por tratados que o próprio Estado de Israel assinou. Toda essa problemática, Evandro, ela nos mostra que nós teremos uma grande polêmica para ser resolvida entre os beligerantes, entre os participantes das mediações, e que com certeza também terá a participação dos Estados Unidos, já que o enviado especial Steve Witkoff também corriqueiramente visita a região e conversa com ambos os lados. Pois é, Luca Bassani. Falando em Estados Unidos, há a possibilidade de um encontro entre Vladimir Putin e o presidente Donald Trump? Ontem, os americanos disseram que sim, e hoje houve a confirmação por parte do Kremlin. Não foi dada uma data exata e nenhum local, mas a gente sabe que durante a próxima semana é muito grande a possibilidade de um encontro pessoal entre Vladimir Putin e Donald Trump, eles que não se encontram desde o primeiro mandato de Trump, então a gente está falando de pelo menos aí 6 anos, eles que trocaram algumas farpas durante os últimos meses, principalmente após os russos não seguirem os pedidos de cessar-fogo do presidente norte-americano. Segundo o próprio porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, este encontro ele é visto como uma necessidade mútua e nos bastidores nós sabemos que os russos vetaram a participação de Volodymyr Zelensky neste encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin. Então, inicialmente, será apenas Estados Unidos com Rússia e posteriormente, há a vontade de se trazer Volodymyr Zelensky também para uma conversa presencial para dar um andamento a qualquer tipo de tratativa, já que aquelas conferências que nós tivemos na Turquia esse ano foram esvaziadas. Nenhuma figura de importância, seja do lado ucraniano, seja do lado russo, compareceu e por isso a tomada de decisão ficou bastante limitada. Vamos observar o anúncio da data e do local, porque isso também pode nos dar uma indicação das intenções de cada um dos lados. Muitos aqui na Europa acreditam que a Turquia possa ser utilizada como o local deste encontro, ou até mesmo algum país no Oriente Médio. Obrigado pelas informações, Luca. Ótimo trabalho para você na Europa. Alan Gani, o que você acha que a gente pode esperar desse encontro de Putin e Trump no meio dessa confusão toda envolvendo taxações em várias partes do mundo? Olha só, quem está em posição de vantagem, quem está querendo negociar é os Estados Unidos. Portanto, quem está em posição de vantagem é a Rússia, né? Você só quer negociar quando você está em posição de desvantagem. E o que significa Putin em posição de vantagem? Posição de vantagem significa que ele vai colocar as condições do acordo. Basicamente, ele vai querer restaurar os acordos de Minsk, mas turbinar os acordos de Minsk. Os acordos de Minsk, após aquela revolução de 2014, 2015 na Ucrânia, onde
retiraram, né, o governo que era pró-Rússia, do Yana Khrushchev, entrou ali os rebeldes, e depois teve todo um conflito no leste da Ucrânia, e depois a intervenção russa, né, juntamente com os rebeldes ali, houve uma autonomia para a região do Donbass. Essa autonomia não foi respeitada, inclusive é um dos motivos pelos quais o Putin alega para a invasão da Ucrânia. Provavelmente, o que ele vai querer? Ele vai querer não só uma autonomia, mas o controle total da região do Donbass. Mais do que isso, ele vai querer também uma garantia formal da OTAN de não expansão para a Geórgia e para a Ucrânia. Qual que é o problema disso? Talvez até o Trump aceite, só que isso não passa no Congresso dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Rússia é tida como uma grande inimiga dos Estados Unidos, boa parte ali é neocon, né? Você tem os democratas, tem o Lindsey Graham, né, que tem essa visão mais beligerante dos Estados Unidos, dificilmente isso passa.